Muito boa noite, o programa Mais Tempo no Ar em todo o Brasil começa agora. Boa noite, hoje dia 2 de Nissan de 5.773 e no Mosaico você verá o último episódio da série Eretz Israel. E também verá a estreia das Aventuras com Ventura. É isso aí, Ivan, e também, claro, vai saber de tudo de importante que aconteceu nessa semana com a nossa comunidade no Brasil e no mundo. Boa noite. Um dos jornais importantes de São Paulo informou que uma das faculdades da USP vai sediar uma semana sobre o apartheid palestino. Esse evento deverá contar, por exemplo, com a participação dos mesmos alunos que um tempo atrás tomaram a reitoria da USP, quebraram tudo e ficaram muito indignados quando foram citados criminalmente. O raciocínio é o seguinte: os israelenses, ou se você preferir, os judeus, são os carrascos, os palestinos são as vítimas e pronto, fica fácil atacar o muro de segurança, os ônibus para trabalhadores palestinos. Eu gostaria de tomar 2 minutos do seu tempo com informações que, para variar, não aparecem nos jornais. A primeira informação é sobre o Muro do Apartheid. Esse muro de segurança que Israel construiu para acabar com as dezenas de ataques terroristas contra civis em ônibus, restaurantes, mercados e escolas, praticamente acabou com os atentados. Pronto, tá claro? Crianças, idosos, jovens em lanchonetes, trabalhadores indo de ônibus para o trabalho deixaram de morrer. Detalhe adicional: o roubo de automóveis em Israel caiu 90% depois da construção do muro. Vocês tirem suas próprias conclusões. Segunda informação: os ônibus do apartheid. Os palestinos que vêm trabalhar todos os dias em Israel tinham até agora que pagar caro por uma lotação ilegal e sem registro. O governo israelense colocou uma linha de ônibus especialmente para que eles possam vir da fronteira em segurança, pagando barato. Sabe quem enxerga a apartheid aí? Quem é corintiano, mas acha legal viajar no ônibus da torcida do São Paulo. Ou quem destrói as instalações de uma faculdade, paga com dinheiro do seu imposto e acha ruim quando é processado pela destruição e pela violência. Pergunta da semana: por que os socialistoides da USP não organizam uma semana sobre o terrorismo palestino? Eu acho que eu já sei. Uma semana não vai dar nem para começar. E você ainda corre o risco de, ao participar, ser explodido por um homem-bomba a caminho do paraíso. E num oferecimento de Casas Bahia, ofertas com dedicação total a você, Gabriel Guzovski, diretamente da Terra Santa. Shalom, Gabriel. Shalom, Mosaico. Aconteceu no dia 1º de março, em Jerusalém, a terceira Maratona Internacional de Inverno. Mais de 20 mil corredores de 52 países vieram até a Cidade Dourada para correr por suas ruelas e entre seus montes. Os participantes gostam muito do percurso da cidade. Correr por Jerusalém é uma experiência única. Respirar o ar do Monte Sião enquanto se maravilha com as vistas da cidade histórica é um verdadeiro privilégio. O vencedor este ano foi o etíope Abraham Kabetu Ketla, que completou o percurso em 2 horas e 16 minutos. Um novo recorde para a Maratona Internacional de Inverno de Jerusalém, que é uma tradição relativamente nova da cidade, iniciada em 2011 e que cada vez está atraindo mais participantes israelenses e internacionais. A modelo Itish Ainal, de 21 anos, é a mais nova Miss Israel. Itish, que imigrou 10 anos atrás da Etiópia com a sua família e serviu no exército como oficial, foi coroada como a mulher mais bela do país. Ela é a primeira modelo de origem etíope a ser coroada a Rainha da Beleza de Israel. A modelo disse que em Israel há diversas comunidades dos mais diversos tipos de cores e que é muito importante mostrar isso para o mundo. Parabéns! Uma empresa israelense é pioneira na interação através de gestos em aparelhos celulares. A companhia PointGrab é a maior companhia de gesto 2D do mundo e é provedora de diversas soluções de interação por gestos com diferentes tipos de máquinas.
A novidade é a plataforma para aparelhos celulares lançada para desenvolvedores, que deve trazer novos aplicativos com funções de gesto para o iPhone durante o próximo ano. Além disso, como exemplo, eles desenvolveram o aplicativo CamMe. Com o CamMe, você pode tirar fotos com a sua câmera à distância, usando comandos de gesto para se comunicar com o aparelho e tirar fotos. Shavua Tov, uma ótima semana! E nesta próxima sexta-feira, as velas de Shabat devem ser acesas às 18 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. E para aqueles que preferem acompanhar o serviço religioso, a comunidade Beitel convida a todos ao seu Kabbalat Shabbat a partir das 19 horas, 7 da noite, na rua Caçapava, número 105, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Judeus chineses? Isso mesmo, direto da China, nossa correspondente internacional, Bárbara Chanin, fala sobre a comunidade judaica em Xangai. Shalom, Bárbara! Shalom, Mosaico! A relação de Xangai com o povo judeu tem destaque no período da Segunda Guerra Mundial. Foi durante aqueles anos que cerca de 30 mil judeus vindos da Europa vieram se refugiar na maior cidade da China. E o melhor lugar para saber mais sobre essa trajetória é no Museu Judaico de Xangai, criado em 1997 para manter vivas as histórias de corajosos judeus que viajaram milhares de quilômetros para salvar suas vidas e de suas famílias. O museu fica no bairro de Hongkou, na região norte de Xangai. Foi ali que os judeus refugiados da Europa viveram durante os anos do Holocausto, como que num gueto. Um dos salões de exibição foi montado no antigo prédio da sinagoga Ohel Moshe, a principal daquela época, onde os judeus se encontravam para serviços de Shabat e feriados. O local foi recentemente restaurado de acordo com a arquitetura original. Além de ver a antiga disposição do primeiro andar da sinagoga, o visitante encontra também um banco de dados com informações de judeus que viveram na região e uma exposição sobre o Holocausto. Os outros salões contam histórias extraordinárias de judeus que se refugiaram em Xangai e conseguiram progredir, se adaptando a uma cultura tão diferente e convivendo em harmonia com os chineses que viviam no bairro. Na época da guerra, Xangai era uma das poucas cidades do mundo a facilitar o processo de obtenção de vistos de imigração. Ao final do Holocausto, a maioria dos refugiados aqui em Xangai conseguiu sobreviver e acabou retornando ao país de origem. A vinda dos judeus para cá foi tão bem sucedida que um historiador chamou o acontecimento de o Milagre de Xangai. Guias chineses estão à disposição para contar aos visitantes um pouco da história dos judeus na cidade. O museu é considerado uma testemunha da trajetória dos refugiados em Xangai durante a Segunda Guerra. Na próxima semana, você vai conhecer a região em torno do museu, onde viveram estes judeus vindos da Europa. Até lá! Obrigada, Bárbara! E no último episódio da série Eretz Israel, você verá com exclusividade no Mosaico o bairro ultra-ortodoxo de Mea Shearim, que fica em Jerusalém, e como vivem os homens na maior yeshivá do planeta. Bom, amigos do Mosaico, hoje eu trago vocês para um programa um tanto quanto diferente. A gente escuta muito falar no Brasil sobre as yeshivot, as yeshivás, o lugar onde os ultra-ortodoxos e os ortodoxos estudam a Torá. Eu tenho um amigo brasileiro que não se enquadra naquele perfil do ultra-ortodoxo que vocês imaginam, Simão Neumark, bem-vindo ao Mosaico, Simão. E o Simão hoje estuda nessa yeshivá e nos trouxe para conhecer um pouco de como funciona uma estrutura onde mais de 6 mil pessoas estudam, é isso, Simão? Na verdade, hoje a gente tem 7.250 alunos por volta. É a maior yeshivá em Israel e certamente no mundo. E não só isso, é a maior yeshivá construída e com o maior número de alunos há mais de 2.000 anos. Você conhece hoje a Yeshivat Mir, com mais de 7.500 alunos, homens, solteiros e casados que moram ou passam seus dias no lugar. É a maior de Israel e, naturalmente, do mundo. Aqui, as câmeras não são muito bem-vindas, pois esses alunos fazem parte do grupo de israelenses que optam por não participar da Tzavá, o exército, o que leva muitos jornalistas a gravarem matérias que não agradam os locais. Não é o nosso caso. Estamos aqui para conhecer. Há muitos diferentes shurim, ou aulas, para o aluno escolher. Atualmente, o Rabino Aser Ariely, que dá shurim em Yiddish, tem aproximadamente 600 alunos, tornando-se o maior shiur diário do mundo.
Eles vivem no lugar onde é proibida a presença de mulheres e as refeições oferecidas aqui são 100% kasher. Qual o primeiro passo aqui para você fazer parte de uma yeshiva ou querer fazer parte de uma yeshiva? O espectro é muito grande, mas a priori todo estudo em yeshiva se baseia uma pessoa querer, desejar estudar a lei mais profundo, querer ter um conhecimento melhor da lei. Por causa da falta de yeshivot dos países de onde elas vêm, elas tendem a ficar aqui mais. E por consequência morar em Israel. Muitas voltam para ser rabino, enfim, por aí vai. Mas a priori o estudo da yeshiva é uma pessoa que quer vir conhecer, saber a lei através do Talmud. O rabino Tzvi Nosson Finkel foi o Rosh da yeshiva, até sua morte em 8 de novembro de 2011. Ele é sucedido por seu filho, o rabino Eliezer Yehuda Finkel. Originalmente, a yeshiva foi fundada em 1814 pelo rabino Shmuel Tiktinsky, na cidade bielorrussa de Mir. Com a Primeira Guerra Mundial, a yeshiva mudou-se para Poltava, na Ucrânia. Em 1921, a yeshiva voltou para Mir, onde permaneceu até a Alemanha nazista invadir a Polônia em 1939. Agora vem a parte mais inacreditável dessa história. A fuga da yeshiva para o Extremo Oriente, juntamente com milhares de outros refugiados judeus durante a Segunda Guerra, que deve-se em grande parte aos vistos emitidos pelo cônsul-geral japonês para a Lituânia, Ryuni Sugihara, e que tem sido tema de vários livros e filmes, como Gueto de Xangai, dirigida por Dana Yankovic-Mann e Amir Mann, em 2002, que narra a história dos refugiados judeus que fugiram da Alemanha nazista na década de 30 e suas vidas no Gueto de Xangai. You couldn't get into America, you couldn't get to England, you couldn't get to any of these places because we had no passports, we had no visas. O filme foi premiado com o Audience Choice Award e o Prêmio de Direitos Humanos em 2002 no Santa Barbara International Film Festival. Depois da guerra, a maioria dos refugiados judeus do gueto de Xangai partiram para Israel e para os Estados Unidos. Entre eles estavam sobreviventes da Yeshivat Mir, trazendo assim a Yeshiva de volta às suas raízes em Jerusalém. Parabéns, Fred. Muito legal essa série de reportagens. Espero que os amigos de casa gostem. Eu acho que eles gostaram e aguardem, porque no meio do ano tem mais, né? Pois é, no meio do ano você acompanha aqui no Mosaico as Macabíadas de novo, direto de Israel. E num outro assunto, você provavelmente já viu, Vanessa, nas ruas, uma pessoa com os cachinhos aqui nas costeletas ao redor das orelhas, pelos bairros dos Jardins e Higienópolis nos dias de Shabat. Uns acham que é estilo, outros acham que é moda, e tem gente que até arrisca em falar de religião. Se você ainda não viu ou não sabe o que é, Vitor Padovan mostra pra gente em mais um Easy Sheilot. Shalom Mosaico, Fred e Vanessa, tudo bem? Está começando mais um Easy Sheilot e hoje falando sobre peiot. Sim, aqueles caixinhos que os judeus mais ortodoxos têm. Será que as pessoas na rua sabem por que eles usam? Qual a função disso? Você confere tudo isso agora em mais um Easy Sheilot. Você é de casa? Vem comigo! O que você acharia se tivessem 5 caras na mesma sala com peiot? O que quer dizer isso? É o jeito que é, o gosto deles, né? Nem sei o que é peiot, velho. Se é o estilo da pessoa, ela curte. O que você disse? É caso meio esquisito, né? Peiot? Como assim? É um carro? É embaçado, hein, pra dizer. Peiot. O que é um peiot? Pois é, muita gente comenta comigo sobre a maneira que judeus mais ortodoxos se apresentam. Geralmente com um terno escuro ou preto, camisa branca, um chapelão às vezes, ou uma kippá, e a barba e peiot. Bom, peiot é o que mais chama atenção. São aqueles cachinhos que ficam aqui do lado das orelhas. E o que é isso? Por que isso? Bom, na verdade, tudo isso vem da Torá. Se você for ler no Levítico, lá está escrito: e não encostará uma navalha, uma lâmina na tua pele para cortar o teu pelo. Você não deve se parecer com os outros povos. As peiot são deixadas desde que a criança nasce. E aí existem controvérsias sobre o tamanho, até o fim da orelha, outros deixam crescer mais até os ombros, outros deixam muito pouco e colocam atrás para não aparecer, mas sempre deixa e não se corta. Na verdade, existem aqueles que dizem que sim, pode cortar, mas com uma tesoura, para não ser completo. O que você faria se descobrisse que seu marido está usando peiot? Não pensei nisso, mas eu acho que ele não usaria. Eu ia odiar.
E se eu casasse com um judeu, sim. O que você acha que é um peiote? Nem sei, não imagino. Ah, peiote, sim. Pay me leva a pensar em payday. Mas payday não é uma coisa feia, né? Não, é coisa natural. Pagamento. Ah, é verdade, payday. Meu amigo, eu sou jurássico, não conheço essa... Mas peiote é uma palavra mais jurássica dos jurássicos. E ao longo da história tivemos todo tipo de interferência. O czar Nicolau I, em 1845, fez um decreto proibindo o judeu de usar peiote e até barba. Nessa mesma época, a duquesa Maria Amélia da Áustria obrigou os judeus a usar a barba. Hoje em dia, este é um ornamento bem mais usado por racídicos, ortodoxos, mas sem dúvida é uma característica marcante e que nós levamos ao longo de toda a história, desde a época da Bíblia. Shalom Obracha. Usaria assim o peiote? Não usaria, mas eu acho charmoso, cara. Charmoso. Eu acho mesmo. É? Não posso, meu trabalho não pode. Não, acho feio. Hoje não. Ah, tô fora disso. Fim de tarde, chegamos ao final de mais um Easy Shaylot. Eu tenho certeza que depois dessa matéria, todo mundo aqui em São Paulo sabe o que significa aqueles caixinhos, o peiote. Muito obrigado, eu fico por aqui. É com você, Fred e Vanessa, nos estúdios. Um grande abraço e fui! E aí, pessoal que está em casa assistindo o nosso programa, tudo bem com vocês? Agora eu vou falar de um tema muito importante, que é sobre o Dia Internacional das Mulheres, que acontece nesse mês. E por isso que eu trouxe essa flor aqui para você. Só que eu tô vendo que teve gente que gostou. Você, senhorinha que tá assistindo o nosso programa sentada aí na poltrona, a mocinha jovem ali no canto também. Só que eu tô vendo que tiveram alguns marmanjos aí que não curtiram muito a homenagem da florzinha. Só que é o seguinte, essa florzinha é pra você também aí, marmanjão. Por quê? Porque o Dia Internacional da Mulher é um dia de todos nós. É o dia do trabalhador, é o dia do cidadão. E é um dia que, por incrível que pareça, também existe uma relação com a história judaica. Bom, vamos aos fatos para que você me compreenda melhor. No ano de 1911, nos Estados Unidos, aconteceram manifestações enormes pelos direitos do trabalhador. Porque é o seguinte, cara, hoje em dia a gente tem férias, tem 13º, tem indenização, carteira de trabalho, etc e tal. Antigamente, trabalhador não tinha coisa nenhuma. Os horários de trabalho eram abusivos, não existia férias e por aí vai. E a turma tava lá se lascando para conseguir os seus direitos. Agora, dentro daquelas greves e manifestações, havia uma fábrica que era um foco muito grande de resistência dos trabalhadores, onde trabalhavam principalmente mulheres imigrantes judias. E sabe o que aconteceu com aquela fábrica? Ela foi incendiada de modo criminoso e suas portas mantidas fechadas. Muitas pessoas não sabem, mas os judeus fizeram parte importante da história da luta pelos direitos do trabalhador e do operário. O nome de um dos sindicatos mais fortes dos Estados Unidos era Liga dos Operários Hebreus. E o grito que eles faziam o público repetir, demonstrando que eles não quebrariam a greve, era um versículo dos Salmos que diz: se eu te esquecer, Jerusalém, que minha língua se grude no céu da minha boca. Ou seja, havia uma presença judaica dentro dessa luta pelos direitos humanos, pelo direito dos trabalhadores. Que a gente consiga continuar com essas lutas e acabar com essa problemática toda. E que esse dia seja somente um dia de homenagem às mulheres. Quer saber? Não somente esse dia, mas todos os dias são dias de homenagem a você, querida mulher. Mazal Tov. Muito legal, obrigado Moré, você gostou em casa, né? Bom, essa foi a estreia, mas é claro que tem muito mais Moré Ventura no Mosaico daqui pra frente. No último domingo, no Teatro Alfa, aqui em São Paulo, uma apresentação do musical O Mágico de Oz teve sua renda toda destinada às obras assistenciais da Unibis. O Mosaico, claro, foi até lá para dar uma olhada. Olha só, com exclusividade eu tô aqui na cama da Dorothy, porque daqui a pouquinho começa o musical O Mágico de Oz, com a renda toda revertida em prol da Unibis. Vim com a filha, com a Tamara, assistir um espetáculo no domingo à tarde, é uma delícia. Quando eu sei que, além disso, isso vai ajudar a Unibis, que é uma instituição extremamente séria, que faz um trabalho beneficente para a sociedade brasileira como um todo, então junta duas coisas maravilhosas, que é diversão e oportunidade de ajudar quem precisa, né? E qual foi o personagem até agora que vocês mais gostaram?
A bruxa. Não. Aquela princesa lá que aquela... Boa. O Totó. E o Totó? O Totó, a bruxa e a fada. Eu não sou uma estátua, sabia? Não sou de ferro, não. Ai, por que ninguém me ouve? Vocês não ligam pro Totó? Ai, você pegou meu dedo! E agora nós estamos com o Totó, que é uma das estrelas do espetáculo também, cachorrinho da Dorothy, né? Na verdade, se não existisse o Totó, não existiria a peça Mágico de Oz, né? Tudo acontece por causa dele, né? E como foi sair dessa vida de cão e agora entrar no glamour? Vamos conversar com o Mágico de Oz. E aí, muita emoção fazer um dia assim beneficente? Graças a Deus, participando desse trabalho bonito deles, né? Então a gente, de qualquer maneira, estamos fazendo a nossa mágica em favor de alguém. Esses espetáculos são importantes, a gente arrecada recursos, mas é uma oportunidade importante da gente contar tudo que a gente faz para um público de 1.100 pessoas que está aqui hoje. Está sendo o lançamento do nosso novo logo e do novo posicionamento da Unibis. E aí todas as gerações podem conhecer o trabalho nosso, que é quase centenário, é muito importante. E no Minuto Bitachon de hoje, Ren Gilad, da Haganah, nos dá as dicas mais importantes sobre segurança para o nosso dia a dia. Vamos falar um pouco da questão da importância do treinamento. Muitos prédios acabam contratando porteiros achando que só por eles terem alguma experiência no currículo ou na entrevista já é o suficiente. E esquecem de fato de verificar ou até atualizá-los com as formas mais recentes utilizadas pelos bandidos. Então, quando for contratar um porteiro, além de verificar a questão da capacidade dele, do currículo e até os antecedentes criminais, não esquece de passar ele por um treinamento com especialistas de segurança. Agora, a questão do treinamento ela não é válida apenas na entrada. É muito importante não só a questão da reciclagem, mas principalmente a auditoria. Isso quer dizer testar na prática se ele está executando os procedimentos de uma forma adequada. Ou seja, mandar auditores para o prédio como falsos moradores, falsos entregadores, ou até uma menina que vai tentar entregar um folheto ou pedir uma água para ele para ver na prática a reação. Lógico que não é o próprio síndico que vai fazer isso. Para isso, tenta buscar empresas especializadas que façam isso. Quando se faz a terceirização do serviço, é mais fácil porque normalmente as próprias empresas, além de fazer o recrutamento, a seleção e treinamento, também fazem as simulações que são chamados muitas vezes de testes. E com isso consegue-se verificar a eficiência desse profissional e, se for o caso, lógico, orientar ele sempre. Essa é a dica da semana. Shavua Tov para todos. Obrigada, Ren. E você que quer rever esta dica de segurança ou mostrar para alguém, tudo está no nosso canal do YouTube. Entre e confira matérias de todos os programas. Elas estão separadas por segmento e também por data de exibição. E no Pinata Música de hoje, uma música israelense que tem conquistado o mundo e o Mosaico, claro, não podia deixar de legendar mais esse sucesso. O hit de Asaf Avidan, que fala sobre envelhecer e as memórias que poderíamos ter, mas deixamos de fazer, está bombando pelas baladas do mundo inteiro. Eu me despeço ao som de One Day. Até semana que vem. Shalom Ubrahá. Leitra Otz, até a próxima e obrigado por nos receber na sua casa. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can't imagine Paul.